ilícito e o ilícito fica incerta, ou seja, a gente perde a noção daquilo que realmente tem que ser atendido diante do que a lei propõe. Isso é um problema, inclusive, para os administradores públicos, para os parlamentares, para os servidores públicos. Vejam, diz o artigo 37 da Constituição, conforme eu já referi para vocês. O administrador público, o servidor público, o vereador, o secretário de governo só pode agir conforme a lei. Mas tem tantas leis e tão confusas leis que esse ator, que é o servidor público, o prefeito, o secretário, o vereador, fica diante de uma enorme dúvida, mas qual lei eu vou aplicar? Como eu vou interpretar essa lei? De que forma eu vou me submeter aos efeitos dessa lei? Então é importante sim, quer dizer, essa clareza deve existir na construção da lei, ou seja, o que é lícito, o que é ilícito, não pode ter sombra nessa fronteira, né? E é isso que o Manuel Gonçalves Ferreira Filho está alertando. O livro dele se chama Do Processo Legislativo. Tem nas livrarias, pela internet é possível adquiri-lo, e é uma aquisição importante para a Biblioteca da Câmara. É importante que a Câmara tenha lá disponível para os vereadores consultarem. É um livro que trata mais do processo legislativo federal, mas nós temos como interpretá-lo para aplicá-lo dentro do processo legislativo municipal. E esse tópico é importante. Tem uma segunda frase que ele fala, está no slide 10, onde ele diz, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que no Brasil nós temos também o hábito de fazer a lei e ver o que acontece. Então edita-se a lei e aí vamos ver o que acontece. Quando na verdade a lógica, se a gente quer construir uma lei com qualidade, é a inversa. Nós só podemos aprovar uma lei sabendo os efeitos que ela vai gerar. Não podemos esperar para ver o que vai acontecer. A gente tem que ver o que vai acontecer antes de a lei se tornar lei. Por isso, diz Manuel Gonçalves Ferreira Filho, se for possível, diz ali, ó, quanto mais as leis são feitas, às pressas, assodadamente, tantas outras precisam para corrigi-las, remendá-las, arrumá-las. Tem municípios que aprovam uma lei na terça-feira, na sessão plenária, vai para o prefeito sanciona quarta-feira, promulga, publica, na outra semana está o projeto outro na Câmara para alterar aquela lei da semana passada. Porque na hora que foi aplicar a lei, não funcionou aquela lei, tem que mudar aquela lei. E aí em uma semana, 2 semanas, eu tenho uma lei que foi modificada por outra lei, que foi alterada por outra lei, e aí a gente vai acumulando leis, e esse acúmulo de leis gera o que se chama uma poluição legislativa. E a poluição não nos permite enxergar o que existe, o que não existe, como fazer, como não fazer. Então esse cuidado é importante e isso está alertado na doutrina e esse autor, ele trabalha isso. Tem no slide 11 uma afirmação de Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, e que ele também tem essa preocupação, porque ele estudou muito isso, fez a formação de pós-graduação dele nessa área. E quando ele assumiu, ele era presidente do Supremo e assumiu o Conselho Nacional de Justiça, ele falou mais do que quantidade de leis. O legislador brasileiro deve preocupar-se com a qualidade das leis produzidas. Ele diz, deve-se evitar leis inócuas, demagógicas, confusas, contraditórias. Por que esse alerta? Porque fica difícil conviver numa democracia diante da fragilidade da lei. Então, Marinho, essa situação que tu traz para nós, ela tem sim que ser olhada porque é importante e a Câmara, mesmo ela não sendo a autora do projeto de lei, ela pode aperfeiçoar o projeto de lei do ponto de vista da técnica legislativa. Mas é importante, de fato, Marinho, quantidade de lei não é qualidade, a gente tem que começar a pensar diferente. É muito mais importante para a sociedade um vereador que esteja atento a todos os projetos de lei que tramitam na Câmara, do que ter um outro vereador que propõe 40, 50 projetos de lei por ano, projetos de lei copiados, projetos de lei sem uma justificativa social e que não sabem nem o que acontece nos outros projetos que estão em tramitação, não dão atenção aos demais projetos em tramitação. Às vezes 1 ou 2 projetos que o vereador proponha por ano que tenha consistência técnica, que tenha qualidade de conteúdo, vale muito mais do que 40, 50, 60 projetos apresentados
mais para ter estatística do que propriamente para gerar um resultado social de qualidade. Na verdade, André, eu fiz questão de provocar, né, para que você pudesse colocar isso, você colocou muito bem, né? É uma poluição, né? Hoje, o que eu vejo nas câmaras municipais, nos municípios, hoje, é uma poluição de leis, na verdade, né? Então, eu acho que esse curso, né, na verdade, só desse momento, né, que as câmaras possam clarear, avaliar, né, tudo que está sendo feito na sua Câmara, né, se aquela situação do regimento, da lei orgânica, né, se está revisada ou não, porque toda hora aparece solicitações de parecer com essas dúvidas lá para a gente lá, né, e agora, né, que as câmaras tomem um certo cuidado, na verdade, né, de não deixar mais ser criadas tantas leis, né, e se preocupar, na verdade, em fazer uma avaliação das leis que estão lá na sua Câmara. Né? Vamos fazer essa avaliação. André, eu queria até te fazer uma pergunta. Né? As câmaras municipais, elas poderiam criar uma comissão, né, para analisar, tanto que já é feito, né, dentro do regimento interno também, já é feito assim, para fazer uma avaliação dessas leis que estão na sua Câmara, no seu município? Tem dois caminhos, Marinho. O primeiro é a Comissão de Justiça e Redação chamar para si essa tarefa, porque isso está associado ao papel da Comissão de Justiça e Redação. Então, a Comissão de Justiça e Redação, ela não tem só um olhar sobre os projetos que estão em tramitação, mas também ela tem que examinar a qualidade das leis que estão em vigor. Isso é um ponto. Um outro caminho possível é o que muitos municípios de São Paulo estão fazendo, e é uma atitude extremamente elogiável. Câmaras municipais estão tomando essa iniciativa, é montar uma comissão especial, temporária, para fazer análise das leis e consolidá-las. Aí é um tema que daria uma outra aula, que seria a consolidação de leis. Então, nós temos aqui no estado de São Paulo vários municípios se movimentando nesse sentido pelas suas câmaras municipais. A consolidação de leis, ela tem como finalidade arrumar a casa, entre aspas, né? Então, nós temos leis que estão aí esparsas, estão cada qual falando de um tema, mas sem uma organização didática de composição desses temas. Aí a consolidação olha para essas leis que estão hoje em vigor e faz o enxugamento dessas normas, ordenando por temas, né? Então, vamos ter a consolidação das leis da saúde, a consolidação das leis da educação, consolidação das leis do funcionalismo público, a consolidação das leis tributárias. Isso cabe às câmaras fazer. E aí elas podem trabalhar isso, não se faz isso de uma hora para outra, é um trabalho que exige muito cuidado, mas tem câmaras aí que em 1 ano, 2 anos, 3 anos estão conseguindo, e aí os municípios, em vez de trabalhar com 3, com 4 mil, com 5 mil leis espalhadas, eles vão trabalhar com 90, com 100, com 150 leis consolidadas. Então, esse é um processo importante que talvez no planejamento estratégico das câmaras para o ano que vem possa entrar no circuito de atenção. E aí seria uma outra hipótese. Eu não tenho aqui como detalhar todo o processo para vocês de consolidação, porque fugiria do tema. Mas dá para a gente planejar e fazer talvez mais adiante uma aula sobre isso. Mas é um tema importante, sim, e o detalhe para fechar essa questão é que a consolidação das leis no município não é algo que possa ser interpretado como uma possibilidade. Não cabe às mesas, por exemplo, diretoras, decidir se vão ou não consolidar as leis municipais. É uma exigência da Constituição, está no parágrafo único do artigo 59. As leis devem ser consolidadas. O Estado de São Paulo está em curso o processo para a consolidação das leis estaduais. Os municípios, cada qual tem que fazer pela sua Câmara a consolidação das leis municipais. É obrigatório fazer isso. Quem não começou ainda está bem atrasado. Então, é necessário que se faça. É uma exigência constitucional que isso seja procedido. Mas a elaboração da lei com qualidade, como é o tom que nós estamos dando nesta aula, né, Marinho? Ela tem como aliada a legística. No slide 13, vocês podem observar, tem um conceito de legística. Legística é a área do conhecimento, é uma ciência que é recente, ela
ela surgiu aí há pouco tempo, mas ela se dedica, ela se ocupa de como elaborar uma lei de forma metódica e sistemática. E qual é o objetivo da legística? O objetivo da legística é a qualidade dos atos normativos. Então, toda a atenção da legística, dessa ciência que tem sido estudado com muita frequência na Europa, surgiu com a formação do Parlamento Europeu, ali ela ganhou mais evidência, a necessidade de se dedicar ao estudo dessa ciência cresceu muito com o Parlamento Europeu, e no Brasil ela está nos últimos tempos, nos últimos anos aí, nos últimos 10 anos também ganhando atenção por parte do Congresso Nacional, por parte de alguns parlamentos estaduais. A Assembleia de Minas Gerais é uma assembleia que tem produzido muito material sobre esse tema de legística. A Universidade Federal de Minas Gerais também tem um trabalho forte nessa área e tem chamado a atenção, e é importante, porque quanto mais a gente utilizar esta ciência, que é o conhecimento produzido pela legística, legística é ciência, legis, lei, que estuda a elaboração das leis, mais a gente vai conseguir chegar próximo dessa meta, desse objetivo, que é a elaboração da lei com qualidade. E a legística, ela tem dois olhares, assim, com relação à elaboração da lei. Primeiro, a legística, ela sinaliza um método para definir o conteúdo da lei. Ela é classificada, então, como legística material. A legística material, ela olha e indica metodologia para que nós possamos utilizar essa metodologia para bem definir o conteúdo de uma lei. E, num segundo momento, a legística, ela olha para a questão redacional. Então, ela seria a legística formal. Então, nós temos a legística no campo da matéria, da lei, material, e da redação, que seria, então, a legística formal. Eu vou ver um pouquinho, dentro do tempo que nós temos, da legística material e depois um pouquinho da legística formal. Antes, no entanto, eu gostaria de alertá-los que estas regras que nós vamos aqui examinar de legística, para poder utilizá-las no aprimoramento da elaboração da nossa lei, se aplica a todas as espécies de lei que o município produz. Nós temos no artigo 59 da Constituição Federal essas espécies de lei. No caso do município, são 5 as espécies de lei que nós temos. Uma no nível primário, está no slide 15, seria então a emenda à lei orgânica. Nesse slide 15, vocês podem observar, o nível é primário de elaboração da lei. Por quê? Porque a lei orgânica, foi dito na segunda aula, é a lei matriz do sistema de normas municipais. Então, ela tem essa característica primária. Mas tudo que nós vamos estudar aqui para a elaboração de leis se aplica também a essa espécie que é a emenda à lei orgânica. Depois nós temos no slide 16 o nível legislativo de normas, que no município ele vai se dar com a lei complementar, com a lei ordinária, com o decreto legislativo e com a resolução. Então, nós temos 4 espécies de lei no município que são de nível legislativo, que é a lei complementar, a lei ordinária, decreto legislativo e a resolução. Para essas 4 espécies de lei também se aplica tudo que nós vamos aqui examinar na área de legística, tanto quanto a pesquisa de conteúdo, quanto a definição do seu texto, que é a redação. Também é importante esclarecer para todos que as normas de legística devem ser observadas para a legislação regulamentar. Então, na Câmara, por exemplo, ao elaborar uma portaria que está abaixo da lei, é infralegal, cabe a aplicação das normas de legística. No prefeito, no executivo, poder executivo, tem que elaborar um decreto no poder executivo, aplica-se as normas de legística.
eu posso aplicar e eu devo aplicar as normas de legística em todas as espécies de normas possíveis, desde o nível primário, passando pelo nível legislativo, chegando até o nível regulamentar. Então, essas regras que nós vamos estudar a partir de agora são regras que valem para todos os tipos, para todas as espécies de normas. O primeiro olhar para definir o conteúdo de uma lei é o problema ali, ó. Agora consta para vocês. Então, quando eu vou pesquisar o conteúdo de uma lei, eu tenho que trabalhar o conteúdo de uma lei. Qual é a primeira preocupação que eu tenho que fazer na pesquisa? Eu tenho que entender o problema que se coloca como causa de legislar. Aliás, Marinho, esse é um ponto didático importante. Não só o autor do projeto de lei, como quando o projeto de lei tramita na Câmara, nas comissões, deve sempre se questionar qual é o problema que dá causa ao projeto que está sendo estudado. Se eu assessoro um vereador, por exemplo, e o vereador me propõe que eu ajude ele a elaborar um projeto de lei sobre o assunto X, eu tenho que questionar o vereador e o vereador tem que me sinalizar com uma noção sobre esse problema, mas do assunto X, qual é o problema que precisa ser entendido para a pesquisa do conteúdo da norma? Todo projeto de lei que tramita na Câmara, o vereador deve se perguntar, esse projeto de lei que está tramitando na Câmara, qual é o problema que ele quer resolver? Porque é fundamental a compreensão do problema como causa de legislar. Porque a norma, ela só pode ser proposta, só é possível eu elaborar uma lei com qualidade se tiver um problema que justifique, que atraia a necessidade de esta norma ser proposta. Então, esse é o primeiro desafio, confirmar que existe um problema que se coloca como causa de legislar. Isso é fundamental. E aí, identificado o problema, o que nós temos que fazer? Buscar o máximo de informações possíveis, entender com a maior amplitude possível a causa, o que gera esse problema, o que desencadeia esse problema na comunidade, o que influencia na formação desse problema, quem interfere para que esse problema permaneça. Outra situação que tem que ser pesquisada ainda quanto ao conteúdo de uma norma. Já houve tentativas anteriores de resolver esse problema. Quem tentou a solução desse problema? Por que esse problema não foi resolvido nas tentativas anteriores? Então, isso tudo faz parte e a legística chama a atenção para partir do ponto seguro. Entender o problema é partir do ponto seguro. Tem câmaras hoje, por exemplo, que estão discutindo se vai ou não criar o estacionamento pago no centro da cidade, né? Que é aquele estacionamento rotativo, aquele estacionamento que a maior parte dos municípios grandes, né, municípios com uma população maior tem, outros estão discutindo se vão ou não implementar. Mas qual é o problema que gera essa discussão? Quem são aqueles envolvidos com esse problema? Tu falavas, Marinho, no início da aula, discutir esse problema com a sociedade, né? Os comerciantes do centro da cidade, eles são favoráveis, não são favoráveis? Qual é o número de veículos que ficam sem estacionar? Que diagnóstico existe sobre esse problema? Quais são os demais interessados para que esse problema seja resolvido? Então, o maior volume de informações possíveis tem que ser coletado pela Câmara. Por isso, nós temos na metodologia, inclusive, a possibilidade de fazer avaliações sobre o problema. E as avaliações, inclusive, por audiências públicas. É perfeitamente possível e mais, é recomendável que as audiências públicas sejam feitas enquanto o projeto está tramitando na Câmara.
Não dá para tornar lei para depois avaliar se está bem ou não. Tem que pensar isso antes. Então, esse é um ponto de atenção fundamental. E não prestar atenção no problema pode gerar uma lei ruim. É por isso que a sua colocação ali antes, né, avaliar bem, né, antes de fazer a lei, né, para não acontecer aquela situação de ser mais uma lei, né, que é o que nós temos muito, né, mais uma, né? É igual nós temos alguns eventos, mais um evento. Não, ali seria mais uma lei que está ali sem ter situação que possa melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. E esse debate ele pode ser também, né, além da audiência, ele pode ser também feito, André, numa pesquisa também, né? Que pode passar uma pesquisa, a Câmara teria como fazer uma pesquisa. Todo diagnóstico é bem-vindo, né? Quanto mais a gente puder coletar informações. Na verdade, Marinho, cabe ao legislador, e nós estamos falando do vereador, o prefeito também pode ser autor de projeto de lei, nesse caso do estacionamento pago, o autor teria que ser o prefeito, né? Teria que ser um projeto vindo do Poder Executivo. Mas é importante estar atento aos fatos, para examinar, porque nós temos fatos inúmeros, milhares de fatos acontecendo a todo instante na sociedade. Mas tem que saber ler este fato para entender se esse fato é ou não causa de legislar. Então, essa atenção ela tem que ser redobrada para poder fazer uma leitura correta. O legislador brasileiro, por exemplo, eu estou falando do deputado federal e do senador, dos senadores e dos deputados federais, eles não souberam ler um fato, por exemplo, no Brasil como causa de legislar. Eles não interpretaram o fato da violência doméstica contra a mulher como causa de legislar, como um problema. Tanto que nós tivemos no Brasil, todos têm conhecimento, a Lei Maria da Penha, que tem essa pretensão, né, de inibir a violência doméstica contra a mulher. Mas essa Lei Maria da Penha, e o nome Maria da Penha ilustra isso, ela só se tornou lei por uma condenação que o Brasil teve numa corte interamericana. O Brasil é signatário de um tratado de direitos humanos e não preservava no Brasil, por lei, essa situação do combate da violência doméstica contra a mulher. E a Maria da Penha, que sofreu atentados, ela não conseguiu, com a legislação que o Brasil tinha na época, que o agressor dela fosse punido, e ela recorreu, então, a essa corte interamericana da Organização dos Estados Americanos, que o Brasil é signatário, ele participa, e lá o Brasil foi condenado a produzir essa lei. Então, a falta de percepção do legislador brasileiro para esse fato produziu uma condenação por omissão. O Brasil se omitiu. Então, é muito importante que o vereador, no âmbito do município, que o prefeito, no âmbito do município, tenha um olhar atento aos fatos para identificar qual fato é causa de legislar e que características esse fato apresenta para ele se caracterizar como um problema. O que eu vejo, André, tem algumas situações nas câmaras municipais que a gente sente isso, é que, na verdade, o vereador ele começou a se afastar um pouco da população, da sociedade, né? Porque ele ia lá e a sociedade entende o vereador como um executor, na verdade, né? Não como um legislador, né? Ainda tem uma falta de conhecimento nesse sentido. Então o vereador vai no bairro, aí não consegue atender, vai de novo, não consegue atender a demanda, e ele começou a se afastar, né? E locais e câmaras municipais que a gente tem visto no estado de São Paulo, câmaras que fazem câmara itinerante, câmara participativa, né? Vai até o cidadão, através até inclusive das escolas legislativas, né? Isso facilita bastante também, né, André? Eu acho que isso pode colaborar muito na elaboração da lei também. Eu tenho dito nos encontros que eu participo e na UVESP, a gente tem trabalhado isso também nos cursos da escola UVESP, que todo problema que é do município é da Câmara. Pode ser até que a Câmara não tenha iniciativa para propor um projeto que possa se conectar com esse problema. Mas a Câmara pode interagir com os demais órgãos, inclusive com a Prefeitura, para gerar pressão política para que a Prefeitura encaminhe esse projeto para a Câmara. Então, a Câmara tem que se oferecer como um palco político de discussão das questões que envolvem a comunidade. Por isso, a Câmara tem que sair de dentro da sua casa, ela tem que interagir com os bairros, com as comunidades do interior,
A Câmara tem que dialogar, manter um diálogo permanente com a sociedade, e aí é importante que nós pensemos, né? A Câmara tem que conhecer a comunidade que ela representa também. Tem câmaras municipais hoje que não têm a informação sobre quantos sindicatos o município tem, quantas associações de moradores o município tem, quantas organizações não governamentais o município tem, quantos órgãos de prestação de serviço na área da educação o município tem, quantos órgãos prestadores de serviço na área da saúde o município tem, quantas OCIPs o município tem, quantas organizações sociais de representação da sociedade o município tem. Então é importante a Câmara conhecer sua comunidade e conhecer o seu município. E aí ela vai ter, inclusive, Marinho, já te devolvo assim, a palavra, só para eu concluir, a Câmara vai ter, inclusive, condições de dar mais intensidade a esse diálogo, porque se nós estamos falando de um problema da saúde, a Câmara tem catalogado todos os organismos da comunidade que eles atuam na área da saúde. Se a Câmara tem um problema que ela faz um diagnóstico na área da educação, vai trabalhar com todos os organismos da área da educação. Se o problema é da agricultura, todas as áreas, todos os órgãos que estão envolvidos com a atividade da agricultura. Então, a Câmara ela cria um instrumento importante de comunicação para que ela possa deixar aberta esse canal, né? Deixar esse canal aberto com a comunidade. Não, essa colocação eu só queria complementar, porque na verdade o que a gente sente esse afastamento proveniente de medo de se aproximar, na verdade, e não conseguir concluir as demandas que são necessárias lá. Mas nós precisamos explicar para a sociedade o papel do vereador, na verdade. Isso tem que ser colocado para o cidadão, né? Ele tem que entender qual é o verdadeiro papel, né? Agora, essa colocação que você está fazendo aí é importantíssima. Eu tenho a União de Vereadores do Estado de São Paulo, está na 5ª Caravana da Inclusão e Acessibilidade, né? E quando eu chego no município, eu pergunto quantos deficientes tem na cidade, não tem o levantamento, as pessoas não conhecem esse levantamento, né? Então, como que você vai fazer, vai preparar todo um planejamento, realizar um planejamento, se você não tem o diagnóstico, né, antes? Então fica difícil. E tu sabe, né, Marinho, todos sabem que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose que tu aplica, né? Então, tu pode errar a dose se tu não tiver o diagnóstico. Então, conhecer o problema é fundamental. E sobre a atuação da Câmara, eu tenho dito, isso eu repito sempre, o papel da Câmara é pedagógico e não demagógico. A Câmara não tem que fazer demagogia, a Câmara tem que construir um trabalho pedagógico junto à comunidade, instruindo a comunidade, ensinando a comunidade sobre o seu papel, a sua função, expondo para a comunidade o que ela pode fazer e se propondo a atender desafios de interlocução. Porque a Câmara, se ela não tem a possibilidade de ser autora de um projeto de lei que trata de um assunto que é reservado ao prefeito, a Câmara tem que construir elementos de pressão política para fazer essa interlocução com o Executivo, para exigir que o Executivo encaminhe esta matéria. Então, isso tudo faz parte de um aprendizado. Mas a postura da Câmara, se ela quer se tornar um poder legislativo, tem que ser pedagógica e não demagógica. Não, essa colocação é fundamental. Nós estamos falando aqui, na verdade, da instituição Câmara Municipal, né? Porque nós sabemos que vários vereadores, eles já fazem os seus trabalhos nas suas comunidades, né? Já tem o seu trabalho do dia a dia. Mas a instituição Câmara Municipal é que nós precisamos fortalecer, né? Nós precisamos, através da mesa diretora, que tenha, sim, um planejamento para que o outro que venha, o novo presidente que venha, possa acompanhar todo o trabalho que já foi planejado por aquela equipe que saiu, aqueles vereadores que saíram da Câmara Municipal. E isso, André, faz muito, foi a sua colocação no início, né? Quando muda o mandato, então fica 16 anos lá e aí não faz a mudança das leis, né? Então acaba sendo a mesma coisa. Na verdade, o que nós precisamos, André, é fazer com que as câmaras municipais ela tenha esse espírito da instituição também, né? Não somente do vereador, mas da instituição, que é que nós precisamos fortalecer a instituição e fazer um planejamento dessa instituição. Tem câmaras municipais que os vereadores são muito fortes. Mas a Câmara, enquanto instituição, não é forte, né? Então, eu também tenho dito com frequência, o vereador, ele cumpre muito bem o papel dele da porta da Câmara para fora, e isso é ótimo. Mas também o vereador tem que dar atenção para a Câmara, olhar a Câmara da porta para dentro.
Tem vereadores que passam o ano inteiro e não vão nas reuniões da mesa diretora, não conversam, não se interessam pela própria Câmara, e é importante esse interesse. Mas voltando, Marinho, então, o primeiro ponto da logística material, que é a parte da logística que nos orienta sobre como fazer a pesquisa do conteúdo de uma lei, se dedica ao problema, então, que é a causa de legislar. Qual é o problema que justifica a apresentação do projeto? E isso deve ser objeto de muita atenção por parte do autor do projeto de lei e mesmo por parte da Câmara quando o projeto de lei tramita. Mas tem também um segundo ponto metodológico importante para a pesquisa do conteúdo da lei. Qual é esse segundo ponto? Está no slide 20. Esse segundo ponto é a solução que o projeto prevê para o problema que foi colocado como causa de legislar. Por quê? Porque não é possível eu imaginar a elaboração de um projeto de lei sem que neste projeto de lei seja sinalizada uma solução para aquele problema que foi identificado como fato causador da norma. Então, todo projeto de lei ele é baseado nessas duas estruturas. Primeiro, qual é o problema que justifica a apresentação do projeto e, segundo, qual é a solução que o projeto está propondo para o problema que ele identificou como causa de legislar. E aí o vereador também tem que ter muita atenção na construção dessa solução, quando o vereador é o autor do projeto ou quando o prefeito é autor do projeto de lei. Porque esta solução que é proposta, ela precisa ser bem compreendida e bem analisada, bem examinada, porque não pode ser qualquer solução para o problema. Tem que ser uma solução, primeiro, viável. Ela tem que ter uma expressão que na logística é trabalhada, realizabilidade. Então, eu tenho que confirmar se essa solução que eu estou propondo no projeto, ela é viável tecnicamente. Por isso, inclusive, nós temos no Brasil legislações que nos sinalizam instrumentos de realizabilidade de uma norma. Por exemplo, o impacto orçamentário financeiro. O que é o impacto orçamentário financeiro num projeto de lei que prevê despesa de natureza continuada por mais de 2 exercícios? É um elemento que está cumprindo o papel de confirmar se a solução que gera essa despesa tem realizabilidade. Então, isso eu tenho que olhar ainda enquanto o projeto está em tramitação, porque o sucesso, entre aspas, da lei, a qualidade da lei vai depender da realizabilidade da solução que ela apresenta. Outro detalhe importante que o autor do projeto deve levar em conta quando ele constrói uma solução para o problema que foi diagnosticado, tem que ser uma solução que tenha aceitação social. Tem que ser uma solução que vá ao encontro do interesse público e não dê encontro ao interesse público. Então, isso é importante, essa sensibilidade política de perceber se essa solução que o projeto propõe, embora sendo tecnicamente viável, ela interessa para a sociedade. Isso aí vai atender a uma expectativa da sociedade. Por exemplo, muitos municípios, às vezes, eles trabalham com aumento de tributos, aumentar a matriz, rever a matriz tributária. Tem que ver, às vezes o aumento de tributo é necessário, porque a planta de valores está defasada, porque nunca foi feita uma atualização, porque daqui a pouco isso está gerando renúncia de receita, isso é um contexto. Mas um outro contexto, às vezes, é que o aumento de tributação cumpre um outro papel, que é daqui a pouco compensar uma despesa que foi mal planejada. Então, porque eu gerei uma dívida que não estava prevista e foi mal planejada, eu gero, então, um aumento de tributos. Isso é possível tecnicamente, é viável tecnicamente, desde que atendidos aos pressupostos constitucionais para a elaboração dessa matéria. Mas esse é um assunto que vai ao encontro da comunidade, atende uma expectativa, um fim público ou não. Então, essa leitura política da solução proposta por projeto é que cabe ao autor do projeto fazê-la num primeiro momento e num segundo momento cabe à Câmara, que é quem bate o martelo para dizer se o projeto está aprovado ou não, examinar.
Então, isso também é importante durante a tramitação do projeto, da instrução processual legislativa, que isso seja aferido, que isso seja verificado, que isso seja analisado, que hajam audiências públicas para isso ser trabalhado também. Porque não dá para a lei prever uma solução se essa solução não atende ao interesse público. Então, esse cuidado nós temos que ter. E quanto mais a gente puder agregar informações, dados, né? O Marinho falou, por exemplo, eu estou falando de um projeto de lei de acessibilidade no município para as pessoas que têm dificuldades, né? Para as pessoas que são especiais. Bom, mas e para eu fazer esse projeto de lei, que é um problema, eu tenho que entender esse perfil, eu tenho que olhar o número de pessoas que têm esse tipo de necessidade, eu tenho que ver características dos prédios, eu tenho que entender tudo isso e eu tenho que gerar uma solução que seja compatível com isso. Do contrário, nós cometemos equívocos graves. Inclusive, eu conheço câmaras municipais, Marinho, que aprovam legislação estabelecendo a acessibilidade obrigatória em prédios e o prédio da Câmara não dá acessibilidade. Verdade, entendeu? Verdade. Eu conheço municípios que aprovam legislação e a Câmara aprova, por exemplo, da coleta seletiva do lixo. E lixo não é mais, né, de resíduos. E a própria Câmara não faz a separação para a coleta seletiva. A própria prefeitura não faz a separação. Por quê? Porque não se tem ideia do problema, não se tem ideia da solução. Eu noto que muitas vezes em plenário os vereadores acabam não discutindo um projeto de lei. O presidente diz na sessão plenária, na ordem do dia, está em discussão o projeto de lei número tal. E aí os vereadores não usam a palavra. Fica um silêncio. E o presidente daí encerra, não havendo interesse na discussão, passemos à votação. Mas por que não há, muitas vezes, o uso da palavra durante a discussão? Porque não foi feito um estudo, não foi feita uma análise, as comissões não atuaram na definição do problema, da solução. Então, o conteúdo de uma lei, ele requer isso, né? Vejam, no slide 21 e no slide 22 tem dois conceitos importantes. O que é uma lei inócua? O que nós temos que fazer para evitar que uma lei seja inócua? A lei inócua é a lei que não tem uma causa que a justifique. Isso é uma lei inócua, inútil. Então, eu tenho que evitar a lei inútil. Para isso, eu tenho que ter certeza que o problema é realmente uma causa para configurar a apresentação do projeto. E o que é uma lei demagógica, no slide seguinte ali? A lei demagógica é a lei que, embora haja um problema que a coloque como causa para produzir um efeito junto à sociedade, a solução que a lei apresenta para esse problema não tem efetividade. Então, se a lei não tem uma solução que resolva o problema, a lei é demagógica. Se a lei não tem um problema que a justifique, a lei é inócua. Então, Marinho, toda atenção é importante nesse sentido para que nós possamos aí trabalhar com consistência, com qualidade, a definição do conteúdo da lei. Perfeito, André. E essa sua colocação foi fundamental. Quando você falou que os prédios públicos não estão adaptados, né? Isso eu já posso te dizer que eu acho que São Paulo vai dar um grande passo, né? Que nós estamos aí conversando já com o próprio Tribunal de Contas, com o Ministério Público de Contas também, para a criação do selo de qualidade, né? Dentro desse selo de qualidade, nós queremos colocar vários itens, vários critérios para que as câmaras possam fazer as suas ações dentro das câmaras municipais e, inclusive, acessibilidade, né? Acessibilidade, reuso de água, né? Que muitas das vezes a gente cobra das pessoas. Eu, por exemplo, André, eu rodo o estado todo e quando eu chego num hotel eu preciso reservar apartamentos para as pessoas com deficiência, vários hotéis não têm, né, essa adaptação. Então você tem que colocar numa cidade vizinha que tem um hotel adaptado. Então é fundamental que a Câmara dê exemplo, né? Como tem várias câmaras já dando exemplo, fazendo um belo trabalho em cima disso. Mas eu tenho certeza que através do selo de qualidade, que você que está aí pode mandar para o nosso e-mail, né, da UVESP, contato@uvesp.com.br, né, essas propostas que vocês acham interessantes para que a gente possa estar melhorando as câmaras municipais. Nós vamos para um breve intervalo de 15 minutinhos e já já nós estamos de volta.